Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. Estamos aí na correria para os 10 mil seguidores, então se puder dar aquela força, seguir lá, a gente agradece a audiência. No episódio de hoje vamos falar sobre um Bloco Podcast Notícias número 5. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá mais uma vez. Para quem não me conhece, né, você vai me achar no Twitter no @investidordeskDSC, porque eu não compro descentralizado. Mas para quem já conhece, né, engole essa daí, né? Vamos trazer. Então, vamos atualizar vocês, né? Mais uma vez, o Bloco Podcast Notícias, a intenção dele não é trazer a notícia no acontecendo, mas é a gente conseguir expandir informações que são cruciais acerca de coisas que aconteceram recente. E são coisas que vão certamente, né, afetar a sua custódia, a forma como você usa criptoativos e principalmente, se você está na correria, não tem tempo, porra, vai no Bloco Podcast Notícias que você vai ter um apanhado bem legal. Sim. Começando com o Ministério Público Federal, cria GAECO Nacional, que promete fiscalizar criptomoedas no combate a organizações criminosas que querem o fim do Estado. Olha nós aí, ó. Virando criminoso. Exatamente. Essa é quente, né, cara? Essa aí, por sinal, é bem quente, mas é muito complicado, né? A gente vê esse posicionamento, né? Que traz, né? Tipo assim, pô, o Ministério Público Federal, né? Que é, querendo ou não, um órgão bem mais central, né? A nível bem mais alto, que certamente, né, está sendo assessorado, assim, digamos, né, por outras pessoas que estão naquele poder que a gente fala, que é o poder no qual você não consegue votar, né, que é o poder de fato do Estado, e eles estão anunciando isso, né, Algumas o que pessoas chamam eles... de Deep State, né? Exatamente, é o que algumas pessoas chamam de Deep State. Mas assim, a gente não sabe, né, se eles estão de fato vendo ahm, organizações que, por exemplo, estão ameaçando, como que fala? Tipo assim, a gente quer jogar uma bomba no Congresso Nacional. Não estou falando que eu concordo, né, ou discordo, mas, tipo assim, isso É, seria, né, um ato terrorista e eu entendo sim. eles quererem, né, assim, porra, são organizações criminosas que querem acabar com o Estado, né. Agora, eles podem utilizar essa mesma fala, organizações criminosas que querem acabar com o Estado, para qualquer um de nós, mais libertários, que falamos: "Olha, o que o Estado faz ao cobrar imposto é roubo, o que ele está fazendo com a gente só vai melhorar quando ele acabar e parar de funcionar da forma como ele funciona e tudo mais. Tipo assim, a teoria libertária no geral. Eles podem querer enquadrar a teoria libertária nisso. E aí, portanto, né? Uhum. Prazer, Hugo, né? A gente é criminoso agora, aos olhos do Muito Estado. bem. Muito bem colocado, cara. Eu peguei nesses pontos, a próprio título, né, de querer o fim do Estado e a explicação oficial, né, assim, até expandir um pouco, né. Vou falar ela como foi falada. A formação de equipes conjuntas de investigação é essencial para sufocar financeiramente e operacionalmente essas organizações que pretendem substituir o Estado e minar os fundamentos da democracia. É nosso dever fortalecer os mecanismos de cooperação para garantir a paz fundada no direito e no respeito à dignidade humana. Eu gosto desses pontos, né, porque já mostra de cara, muito recente, inclusive, num passado ainda deste recente do Brasil, quanto o atacar a democracia pode ser é, é, colocado sobre uma hermenêutica punitiva, de maneira muitas vezes até excessiva ou não excessiva, né? A gente vê acontecimentos recentes que
pessoas que, a priori, estavam num protesto foram condenadas como ataque à democracia, ou seja, se elas usaram criptomoedas, então seriam enquadradas nesse crime, né, de organização terrorista. E aí, como o Brasil já coloca as hardware wallets como, em termos de taxação, tudo como internacional, por que não, se a pessoa transacionou com uma carteira quente, que seja uma hot wallet ou uma própria cold wallet nesse sentido, já não seria enquadrado como grupo terrorista internacional? Né? Percebe como essas palavras vazias, aliadas à hermenêutica judiciária, permite que a criminalização seja feita de uma maneira muito grave em cima de conceitos simples, né? Como o Felipe falou e como eu falei, agora, teoricamente, a gente é criminoso, porque a gente quer o fim do Estado, porque a gente não acredita que o Estado seja um representante digno da população e que exerça coercitivamente um poder, né, que não foi acordado em todas as pessoas que participam desse Estado, né? Não existe o conceito tácito de aprovação de coerção, né? Não existe isso, mas isso é totalmente deturpado e a gente começa a falar de privacidade, privacidade vai sendo cada vez mais criminalizada e agora nós estamos com, né, com este ponto conceitual já muito próximo do próprio movimento libertário ser considerado uma organização criminosa internacional no Brasil. É. O que dessas palavras não podem ser interpretadas para isso? A partir do momento que as pessoas ou o movimento libertário se tornar, né, o que eu falo conceitualmente liberal, e ir para a política e começar a crescer, por que não, nesta situação, nessa maneira com que o Deep State, né, porque são pessoas que não foram eleitas e estão tomando essa decisão infralegal, por que não essas pessoas começarem a tratar o movimento libertário no Brasil como uma organização criminosa? E aí nós vamos precisar de mecanismos que sobrevivam a esse rastreio. Né? Só a transação em criptomoeda vai passar a não ser o bastante. Né? E aí a gente ensina essas coisas no nosso curso, enquanto ainda não for mandado pode vender retirar. Isso, né? Enquanto ainda pode ser vendido, né? Então fica aí, isso não é um canal isso daí não é uma frase de escassez de marketing, de programação neurolinguística, mas vocês estão vendo a partir da notícia o quanto isso está próximo de se tornar uma atividade criminal, né, de terrorismo internacional, do jeito que estão falando, né, de se tornar uma organização criminosa, né? Eu e o Felipe somos uma organização agora. Exatamente, então, porque, assim, na verdade, tecnicamente, né, pela legislação brasileira, para ser organização criminosa, você tem que ter mais de 3 pessoas, eu acho, né? Mas é facinho, né? É só incluir a sua mulher, minha mulher, pronto. Aí já é organização criminosa. E, tipo assim, não, olha só que loucura, né? Você tem 4 pessoas que absurdamente se reúnem, eventualmente, para poder falar do quão absurdo é pagar imposto, né? Então, tipo assim, porra, isso é um crime, tem que ser combatido, é óbvio, né? O Brasil não tem nenhum outro problema a ser combatido, então a gente vai correr atrás disso, sabe? Pois é. Então estamos numa situação, um cerco se fechando muito grande, não é? Eu não vou fazer aquele alarmismo dicotômico, né? A janela está se fechando, a salvação é agora, ou, né? Não, mas assim, as barreiras
de entrada vão se tornar cada vez mais complicadas, né? Não pense que o mercado não vai precificar isso, especialmente spread de P2P. Né? Não vai ter como, o prêmio para o risco vai ser grande, né? E do jeito que a coisa está sendo feita, não duvido que P2P que faz uma gestão mal feita de privacidade vai começar a ser pego. É. Né? E aí vai entregar muito cliente de que, enfim. Enfim, esse daí é um outro papo, porque não quero nem entrar muito nisso, porque gera uma preocupação no mercado que por hora eu não acho que valha, né? Mas comecem a ficar atento com essas coisas, né? Você, consumidor disso, começa a fazer uma gestão boa das suas chaves, boa de ocultação, se você quer que essas coisas sejam assim, né? Que a gente, como a gente fala, a gente recomenda que você declare e faça tudo direitinho. Mas é lícito você buscar uma outra cidadania, é lícito você... Por enquanto, né? Por enquanto. Né? Não, mas isso é internacional, cara. Isso não... Isso aí são acordos internacionais que, se o Brasil rompe, podem ser ele entra... desfeitos. Podem, mas assim, aí gera uma consequência para o Brasil muito grande que fica um pouco mais complicado dele se lidar como país, né? Bom, falar uma notícia, na verdade, sim, são duas notícias, né? E eu juntei elas num post numa teoria de conspiração. A notícia número 1 é: Estados Unidos ataca 3 bases de material nuclear do Irã, né? Diz que a operação foi um sucesso, destruiu grande parte do processo de enriquecimento de urânio que existia no país e colocou agora ainda numa situação precária, uma tentativa, um cessar-fogo para tentar negociar um acordo de paz, enfim. Mas fez essa ação militar. A outra notícia é que no mesmo fim de semana, né, do ataque, o hash rate da rede do Bitcoin caiu quase 10%. E vem sustentando essa queda desde então. A teoria da conspiração, né, são algumas coincidências, né, a data, né, ter caído. A outra coincidência é que, né, você enriquecer material nuclear, mesmo que seja para fazer bombas, o importante é que um primeiro passo você comece a gerar eletricidade, porque você vai ter esse material e precisa dar uso a esse material, né? Não é só ter enriquecido e lá parado. Então, para você manter esse processo contínuo, é importante que você utilize esse material, e a melhor forma é gerando energia elétrica. Né? Então, o material nuclear consegue gerar uma grande quantidade de energia, e a venda de energia elétrica é basicamente o que, né, num mercado, num livre mercado, né, num capitalismo, você enriquecer urânio, você gerar energia, é a forma mais fácil de você rentabilizar isso e o programa começar a se autopagar, né, o programa nuclear. E a melhor forma de você monetizar criptomoedas, né, monetizar energia elétrica hoje em dia em grande quantidade, que um valor seja até mais do que você vende para residencial, dependendo da época, é a mineração de criptomoedas. Então, a conspiração é que esses dois fatos possam estar associados. Né? Então, o Irã já tinha um programa de mineração de criptomoeda, e aquela narrativa de Bitcoin não financiar a guerra fica onde mesmo, Felipe? Oh, meu Deus do céu. É complicado, cara. É complicado. É assim. É uma teoria, né? É uma viagem muito louca, mas que quando a gente vê filmes, né, de coisas que aconteceram, né, e de
situações que foram declassified, né, que elas puderam ser tornadas públicas 10 anos depois, a gente pensa, que loucura, né? MK Ultra que o diga, né? Então, eu não descarto, né? Essas ideias suas, não, sabia? Não descarto mesmo, não. Porque vai saber, né, cara? É muita. Há uma linha lógica, né? Assim, tudo bem que você, como Estado, você tem meio que dinheiro ilimitado, mas você não consegue imprimir a moeda local do Irã para comprar dólares. O cara não vai aceitar, porque as compras que são feitas em termos de materiais para fazer uma questão nuclear, elas são todas em dólar, né? Então você não vai conseguir, nesse sentido, gerar essa riqueza do nada. Então é importante que você consiga fazer esse programa se sustentar. É óbvio, você está num país que tem uma enorme demanda de energia elétrica, você consegue dessa forma, mas não parece ser o caso de um país mais pobre como o Irã. Então, você precisa monetizar essa energia de alguma forma. E a mineração hoje é a maneira mais fácil de você fazer isso, né? Até mesmo para onde você leva as instalações, né? Porque elas não precisam mais estar perto de cidades para você monetizar a energia. Só precisa de conexão à internet. Então, você pode levar essas instalações para lugares mais remotos, enterrados sobre a terra, como fez o Irã. Então, talvez nós estejamos vendo uma possibilidade muito interessante de estados financiarem programas nucleares, né, com objetivos pacíficos ou não, através da mineração de criptomoedas, né? No caso aqui, o Bitcoin. Então, eu acho que é importante que as pessoas tenham em mente que o Estado ele não responde à teoria dos jogos da mesma forma, porque ele não tem os incentivos de mercado, né? Então, falar que a teoria dos jogos resolve tudo, não é muito o caso, não, sabe? Mas, Assim, enfim, é complicado, sabe? Assim, é são várias complexo. teorias envolvidas, né? Assim, são várias coisas envolvidas. Eu acho que, assim, é um assunto que, às vezes, toca mais o cara que já está há mais tempo no mercado, o cara que já está há mais tempo ouvindo a gente, por exemplo, né? Uma pessoa que começou agora não vai entender muito bem o que a gente está falando, né? Mas entenda, né? Uma coisa assim, se você pudesse fazer um suco dessa notícia, né? Para o cara que está entrando agora. O mundo está tomando rumos distintos e algumas coisas elas afetam o Bitcoin talvez até mais do que a gente imagina, algumas menos. Mas a grande questão é que, assim, algumas coisas que a gente não consegue imaginar ainda, elas podem afetar, né, de uma forma que, assim, só o basicão que a gente ouve por aí, né, do compre Bitcoin, talvez não resolva, né? Então, você tem que ter Uhum. algumas ferramentas um pouco mais um, sofisticadas, eu diria. Não estou falando difícil de uso, não. Estou falando de conhecimento, você conhecer outras alternativas, porque é muita coisa acontecendo, né? E É muito simplório, né? O fix the money, fix the world. É muito exatamente. simplório. Não é por aí, não. Num mundo, tipo assim, num primeiro mundo, né, nos Estados Unidos, para quem nasceu e viveu a vida inteira nos Estados Unidos e mora lá, é muito legal o cara virar e falar, né, fix the money, fix the world e tal, a gente precisa só disso. Porque o cara vive num lugar estável, entendeu? Agora, saindo um pouco disso, não é só isso também não. Pois é. Enfim, Cara, tem uma notícia que eu queria trazer. Assim, ó, imigrante terá que morar 10 anos no país, Portugal, para pedido de nacionalidade e 7 para os CPLP, né, a Comunidade de Falantes de Língua Portuguesa. Foram apresentadas essas mudanças no governo, após uma reunião com o Conselho de Ministros. Mas eu preciso voltar um passo atrás para explicar a relevância, o conceito, e não é só isso, tem uma série de desdobramentos desse novo regulamento. Nas últimas eleições, ficou claro que houve, lógico, essa AD, que é, entendam vocês, o PSDB, a social-democracia no Brasil, que faz
o Teatro das Tesouras com o Partido Socialista, que é o PT, o equivalente ao PT aqui de Portugal. Então, ele não só ganhou novamente, como aumentou a margem. Só que houve um grande perdedor, que foi justamente o Partido Socialista, né, entendam o PT, que perdeu o segundo lugar pela primeira vez em 25 anos. Desculpa, 50 anos, né? Então, assim, que ele não estava em primeiro ou segundo. E essa perda de espaço foi ainda uma nova ascensão do Chega, que tomou o segundo lugar nas quantidades de cadeiras do parlamento. Não foi dito isso na imprensa, mas certamente houve este acordo, porque é a primeira vez em 50 anos, né, das eleições, da redemocratização do país aqui, que se tomam medidas para endurecer, para dificultar a imigração. Não só isso, logo que o governo tomou posse do segundo mandato, apesar de não haver uma aliança, tá? Não há uma aliança de governabilidade entre o Chega e esse partido, como não há uma aliança também com o Partido Socialista, como havia nas últimas eleições. Então, toma-se esse cenário que o Chega se consolida como um segundo partido e, como se fala que a extrema-direita, né, considerado extrema-direita, mas a gente sabe que de longe, né, qual que é o seu braço, né? Eu tenho o braço esquerdo e o extremo direito, né? Então é um pouco isso. Né? Mas é a primeira, era o partido que sempre falava das questões de imigração e de endurecer, de moralizar uma série de questões, algumas delas com muita razão, com muito bom senso e principalmente com apoio popular. Né? Então é uma medida populista. A Europa vem sofrendo um processo em que há essa extrema-direita se levantando com a questão imigratória, mas em nenhum país tinha passado. Então, Portugal é um dos primeiros, junto com a Itália, que se passa uma mudança de lei imigratória que se tira direitos de imigrantes ou se dificulta muito direitos de imigrantes. Né? A notícia está dizendo desse tempo. Esse tempo não é só o tempo que a pessoa chegou no país, mas sim o tempo que foi emitido o cartão de residência. Hoje, esse cartão está demorando pelo menos 2 anos, na média, para chegar. Ou seja, de 7 vai para 9, de 10 vai para 12, pelo menos. E mudou uma regra de bebês nascidos em Portugal, porque estava começando a ter um turismo, né? Assim, você não endureceu no sentido, você podia vir para cá e fazer a manifestação de interesse como turista, né? Vinha como turista e fazia a manifestação de interesse aqui, quero morar aqui. Já estava havendo um turismo praticamente de mulheres grávidas, vindo para cá, ter o filho aqui, mas agora eu tenho o filho aqui, entendeu? E aí conseguia-se a cidadania e tal. Isso foi endurecido, então tem que ter uns anos já de residência aqui para solicitar que a criança tenha cidadania aqui, não é mais um processo automático, como era. Então, Portugal está subindo isso, subindo esse sarrafo, né, dificultando muito a imigração, para muitos brasileiros que pretendiam vir, perderam um time muito importante, então, que não vão conseguir ter mais. A nova lei fala em estar aberto para profissões super qualificadas, ou seja, o governo vai decidir o que é super qualificado, vai atender ramos muito específicos da sociedade, e isso vem, lógico, foi proposto pelo governo, mas a gente sabe que nos bastidores isso foi costurado com o Chega, porque eles somados têm mais de 40 votos do que é necessário, do mínimo que é necessário para aprovação. Então, assim, essa lei vem meio que pro forma, porque vai ser aprovada no parlamento,
né? E o presidente dificilmente vai sancionar contra, porque atende a uma série de populismos. É uma lei extremamente popular para eleitores e a esquerda já se tocou de algo. Eles não conseguiram colocar imigrantes para dentro suficientes para garantir mandatos, né? Porque imigrantes tendem a votar em partido de esquerda, é majoritário. Eles não conseguiram a tempo colocar e estão vendo nas urnas a questão política pegando em relação a isso, então estão vendo que não cola mais deixar essa imigração desenfreada, e isso está começando a subir barreiras na Europa. Então, assim, se você tem intenções de mudar, isso voltando agora para o público brasileiro, se você tem intenções de vir para a Europa, né, a gente tem uma entrevista com o Matheus, uns episódios atrás. Muito boa, sinal. Muito boa. Eu recomendo que você contate o quanto antes e veja as opções para brasileiros que ainda estão boas, porque vai ser difícil daqui a um tempo, tá? As janelas estão se fechando. Então, assim, não é... Sabe aquela coisa do cara que está no Brasil e fala assim, mas a hora que eu quiser, eu consigo. Tá ruim para sair do Brasil, vocês estão vendo que como está apertando para sair do Brasil e está ruim para entrar em outros países. Então, comecem a ficar esperto em relação a isso, se for realmente a sua intenção. Tá ficando complicado mesmo. Mas, enfim. E assim, se você for olhar, só um detalhe, né? Voltando na primeira notícia que você trouxe, quando você falou do negócio da criação lá do GAECO e tudo mais, né? Para pegar os brasileiros e tudo mais. Cara, isso só mostra, né, um posicionamento do país, no geral, indo cada vez mais contra um certo tipo de pessoa, né? A gente vê isso em alguns países, onde você tem uma emigração um pouco maior, além dos dados que a gente já mostrou várias vezes e estão disponíveis na internet, da quantidade de saída de milionários, de pessoas com mais capital, né, saindo do Brasil. Então, assim, você começa a dificultar para essas pessoas e você vai tornando o país em outro, assim, jogando aí para outro lado, né? E aí você acaba chegando numa coisa que fica ruim, né? Só, enfim, tá ficando difícil, tá ficando difícil. Cara, não... O mundo tá jogando em modo hard, cara. Não não tá ficando fácil. E os caras estão... A temperatura tá subindo e o sapo continua na panela. Então tá ficando difícil, cara. Não vai ficar fácil assim, não. Exatamente, tá complicado. Cara, você Bom, mandou uma outra notícia aqui. Ledger apresenta nova ferramenta de recuperação de carteiras. queria falar sobre isso, né? Tipo assim, e tem alguns detalhes, né? Tem alguns detalhes que são interessantes. A Ledger, ela é uma empresa, né, que faz hardware wallets, a famosa Ledger, né? É como se fosse uma carteira, né, de criptos no geral, onde você consegue assinar as transações apertando o botãozinho nela, então te dá um nível a mais de segurança, né? A Ledger é uma boa opção, é uma das maiores que tem no mercado, apesar de hoje eu não recomendar, além dela ter código fechado, que pode ou não pode ser um problema, né? Ela nunca teve históricos de roubo por causa do código fechado. Eu acho ela de difícil uso quando você compara com algumas outras opções que a gente tem. Se você quiser comprar, né? A gente tem parceria com a OneKey, né? Tem um cupom até de desconto. Que o Código cupom FOLD, é o 5% FOLD. de desconto. Exatamente. O FOLD é para quem fez o nosso curso, qual eu recomendo também para você aprender sobre tudo que a gente está falando aqui, tudo mesmo. Mas, enfim, a Ledger apresentou, né, uma nova ferramenta de recuperação de carteira. Pô, vamos lá, como assim? Estou perdido. Para quem ainda é iniciante, quando você cria uma carteira de Bitcoin, seja lá do que for, você recebe as suas seeds, aquelas suas palavrinhas-chave, que você precisa anotar com muito carinho e guardar bem bonitinho, para se um dia você perder a carteira, perder o celular, for roubado, qualquer coisa do tipo, você conseguir recuperar. É assim a mestra que vai abrir a sua carteira. É a chavezinha que vai conseguir fazer com que você... É igual você ir no banco e conversar com o gerente, é a mesma coisa. É mais ou menos isso.
E o que acontece? A Ledger está apresentando uma nova ferramenta onde você consegue recuperar essa senha caso você perca ela. A gente já fez várias críticas a isso, eu principalmente, e eu continuo fazendo as mesmas críticas. A autocustódia, ela tem um preço. E o preço da autocustódia é a responsabilidade. Não é o dinheiro que você tem que você pode perder todo, não. É a responsabilidade. Às vezes, o preço da sua responsabilidade é maior. Só isso. Essa é a grande questão. Então, você tem que ser redundante, você tem que tomar o devido cuidado para gerir bem as suas seeds e não perder a sua chave mestra, a sua senha de acesso, né, ao seu dinheiro e tudo mais. Ainda assim, o que acontece? Eu tenho visto, por mais que eu critique muito isso, eu tenho visto que está tendo a necessidade, eu não sei se é porque o mercado está aumentando, mas está tendo uma necessidade, assim, eu tenho visto mais pessoas aparecendo com esse lance de tipo assim, olha, eu tenho uma ferramenta aqui que serve para recuperar seed. Eu acho que, como tem mais gente entrando no mercado, isso está se tornando algo mais necessário, entendeu? É só uma suposição, tá? Não, não tô, como é que fala? Não estou embasado aqui, não. Mas é uma ferramenta que, assim, como eu falei da outras vezes, eu vou falar aqui de novo, eu acho desnecessário, mas é porque eu consigo fazer uma boa gestão das minhas chaves. Certamente vão ter pessoas que não conseguem. É um risco grande à sua soberania. Esse é o grande problema também, porque quando você entrega a sua chave privada para um terceiro gerir essa chave, não tem mais o risco da sua parte, talvez, da sua casa pegar fogo ou qualquer coisa do tipo, mas tem o risco daquela outra contraparte ter fogo na casa deles ou algum órgão regulamentar batendo na porta deles e exigindo dados sobre tal ou qual pessoa. Então, assim, você meio que terceiriza o risco, né? E a grande questão da autocustódia é você mesmo fazer a sua gestão das suas coisas, as suas chaves, o seu dinheiro. E assim, aí eles estão lançando esse serviço, né, que muitas pessoas vão, sim, entrar e, pô, pedir, comprar, pagar por isso, né, porque muita gente, igual eu falei, eu acho que está precisando, apesar de eu ser completamente contra, né, e assim, a gente também já fez aquela crítica ao Ledger Recover, né, que apareceu há pouco tempo atrás e que já deu esse alvoroço todo, porque quando ele apareceu, ficou claro que existe a possibilidade da sua Ledger, da sua carteira Ledger, enviar dados que estão Coletar e dentro enviar. dela. Sim. Exatamente. Então, tipo assim, uma carteira de Bitcoin, por exemplo, quando você faz ela às vezes offline, por mais que você conecte ela no computador que está online, o que é gerado nela é gerado dentro dela, no momento em que ela fica totalmente offline, esses dados não são guardados nela, para que você anote no papelzinho, e acabou, você não tem mais acesso a esses dados. O que aconteceu? Quando a Ledger surgiu com o Ledger Recover, e foi um plano antes desse que eles estão lançando agora, que a gente está trazendo na notícia, falando assim, olha só, a gente tem um jeito muito legal, se você perder a sua seeds, porra, assina o nosso plano aqui, a gente recupera para você. Aí, tipo assim, todo mundo falou assim, pô, mas como é que isso funciona? Aí ele fala assim, não, a gente pega, quando você assina, você faz uma assinatura aí na sua carteira e manda pra gente a seed. Aí o pessoal, ué, como assim manda pra gente a seed? Não era pra ter isso aqui, assim. Aí foi o auê todo, né, porque é um problema, né, é uma vulnerabilidade, por mais que eles não tenham tido histórico de hack por causa disso, é uma coisa que pode talvez ser explorada no futuro, principalmente por ser código fechado, né? Então você não sabe o que tem lá. Coloca-se, Então, aumenta-se o honeypot, né? Você coloca exatamente. mais. Se já era, se essas empresas, vamos lá, eu posso estar falando besteira, dá até para dar uma confirmada, mas assim, já vazaram dados de empresa de carteira, Já, não, e-mail, já, isso já. senha, endereço, quem comprou. Ou seja, se já vazaram esses dados piores,
E eles já são relevantes serem vazados, porque você sabe quem são pessoas que tiveram e compraram essas carteiras, né? Então, assim, você consegue deduzir que daí elas têm alguma ligação com criptomoedas, se não tiver, for alguém próximo que tenha, né? Então, assim, já coloca uma situação, pessoa numa situação mais arriscada. Imagina agora essa empresa dizendo assim, não, mas olha, eu guardo tuas chaves, tá? Aumentou muito o prêmio para você ter acesso. Não estou falando que a mesma forma que se guarda o dado de e-mail, senha, de login, é a mesma forma que vai ser guardado as palavras-chave. Mas aumenta-se o prêmio, aumenta-se a recompensa de uma empresa para alguém descobrir esses dados. Aumenta-se muito. Né? Então, acaba valendo ser feitos esforços maiores de hacking em cima de uma empresa admitir um negócio desse. Exatamente. Então, assim, é o que eu ia falar, né? A gestão dos dados, essas informações, elas são distintas, né? Isso veio à tona na época, é claro. Mas, ainda assim, cara, pô, é complicado, sabe? Assim, carece, né? É óbvio, de um cuidado, né? Então, assim, mais uma vez, é legal que eles estejam ofertando isso. Certamente eles estão vendo uma demanda de mercado para isso, não sei. Mas eu teria os devidos cuidados, né? A gente já tem episódio onde a gente fala sobre gestão de CIDs, gestão de carteiras, gestão de saldos, etc. Claro que se você quiser tudo estruturado, por favor, né, assine o Fold, o nosso curso, mas você vai achar esse conteúdo aqui, é só você procurar nos episódios aí, porque assim, eu acho que com uma boa gestão de carteira, você consegue ter um bom resultado para não precisar assinar um tipo de serviço desse que vai tirar a sua soberania. Mas, né, ainda assim, vai saber, né, o seu use case, né, então eu, sei lá, né, eu entendo quem utilizar, mas, porra, tenha em mente isso, né, talvez se existisse um serviço onde você não manda a sua seed, mas você manda talvez só, porra, uma passphrase, por exemplo, e você, pô, fala, ó, entre em contato comigo daqui a um ano, sei lá. E aí, se a pessoa não entrar, o serviço manda para um parente, sabe? Uma coisa assim mais elaborada, uma coisa assim mais robusta, mas que não Esse serviço entrega. existe. Ah, é? Esse serviço Qual que é? existe sim. Cara, eu esqueci o nome, mas quem falou foi. Quem falou em entrevista aqui foi o Diego Collin. Na época ele estava pesquisando isso, é uma empresa que você faz o seu setup, eles não têm acesso à sua chave, mas você pode fazer um time lock para que vá para um parente depois de um tempo, se você não dá prova de vida. Então, assim, tem uma série de coisas que dá para ser feito. A empresa não fica com as suas chaves, mas ela gerencia e faz pontos. Todo ano ela vai entrar em contato com você. Olha, teu setup está direitinho, você lembra onde estão as palavras-chave, você lembra disso e tal, marca uma entrevista contigo e você tem que explicar todo ano se você está sabendo operar e tal. Então vamos fazer uma transação de teste aqui, deu certo e não sei o quê. Então, assim, eles não ficam com nenhuma informação tua, mas eles te mantêm atualizado do setup que você escolheu e te ajudam nesse processo, né? Então, vão colocar prós e contras em cada um e te ajudar na melhor forma que você esteja mais confortável. É interessante. Diferente disso, né? Do cara falar assim, olha, nós ficamos com a tua chave, se você tiver um problema, tá aqui sua chave de volta. Aí é sacanagem. Exatamente. Bom, acho que é isso. Tem mais uma rapidinha aqui, Tem mais né? uma? A Tether anuncia que Tether quer dominar o Brasil e anuncia expansão oficial no país, contratando inclusive um gerente de expansão focado exclusivamente no Brasil. Ou seja, anunciou oficialmente a expansão das atividades para o Brasil e está contratando um gerente de expansão. E eles querem, enfim, entrar de vez no mercado. Né? Eu acho que a Tether e as stablecoins mostram um sistema muito enxuto de governança,
né? Se bem feito, você consegue ter um token, emitir um token em algo extremamente baixo de risco, né, de custo. Você emite esse token numa rede blockchain, você está, entre aspas, seguro pela rede do blockchain, e o que você precisa fazer é ter títulos da dívida de governo dos Estados Unidos com rentabilidade numa conta bancária. Então, assim, é extremamente simples disso ser mantido. Se o detentor do token quiser, você vai lá, saca, transfere o dinheiro para eles, e é basicamente isso. E essa operação toda se paga com juros, então, né, os juros dos títulos do governo. Então, assim, é algo extremamente enxuto e bem pensado, uma stablecoin emitida dessa forma. Dá para, né, teoricamente o DPix tem a mesma infraestrutura nesse sentido, mas é algo que você consegue manter muito facilmente, né? Stablecoins de real você conseguiria manter muito facilmente nesse mesmo formato. Então, acho legal que o Tether esteja entrando nisso, né? A maior stablecoin de dólar do mundo, e esteja olhando e vendo esse mercado, né, no Brasil, dado a ameaça dos governos atuais com a moeda brasileira, né? Por mais que a gente esteja vivendo uma valorização do real recente em relação ao dólar, né? Ainda, né, a média móvel de 200 dias no momento, dia 25 de junho, esteja em 5,68 e o real está a 5,53, ou seja, está abaixo. Estamos num período abaixo. A gente sabe que o cenário macro, no momento, está muito mais impactante em relação a isso, né? O dólar perdendo valor ao longo do mundo inteiro, do que propriamente o fiscal do Brasil sendo resolvido ou tendo uma administração um pouco mais com controle de gastos públicos que aumenta a credibilidade do Brasil. Então é muito mais a primeira opção do que a segunda. E a própria possibilidade do Lula não ser eleito no ano que vem já está começando a fazer preço no dólar, né? Então estamos com isso, né? Com esse cenário todo aí. E é legal que a Tether queira entrar nesse mercado, porque né, nós mesmos temos muito episódio dizendo mercado para isso tem, né? Tem, não, mercado para uso tem, eu só não sei se eu abriria no Brasil, né? Porque uma coisa é eles terem uma empresa fora, né, e que consegue, de certa forma, trazer para cá funcionalidade, Mas é um gerente, né? É utilidade. um gerente de operação, não Então, é sim, igual sim, a Binance. exatamente. Então, tipo assim, é isso que eu ia falar. Eles compartimentalizaram a empresa de forma que eles conseguem colocar um ramo aqui, porque a empresa é muito grande, tem necessidade disso, e, porra, sensacional, mas eles já devem ter isso na cabeça, tipo assim, ó, se isso aqui der merda, é muito fácil de cortar, entendeu? Porque eu não viria para cá, eu não traria uma empresa para o Brasil, mas certamente eu expandiria esse tipo de uso de você fornecer uma stablecoin lastreada em dólar para um país que, querendo ou não, ainda tem um pouco de produção, ainda tem um pouco de geração de renda, tem muita gente, é muito populoso, e com essa instabilidade política toda, puta que pariu, tudo que o cara precisa é isso, entendeu? Exato. Vamos fugir para o dólar. Então, faz todo sentido neste ponto. Com certeza. Eu não tinha pensado em outra, dos caras abrir um escritório aqui, ficar lidando com comprar ação dolarizada no Brasil. Não é isso, não. Mas é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, deixa o like, deixa o seu comentário. E, sei lá, conta pra gente aqui como é que você está acompanhando esses episódios de notícias, se estão gostando, se acha válido, se quiser Sugere sugerir notícia também. notícias, né? Tem o nosso Discord aqui, só entrar e mandar notícia que a gente comenta também, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.